Henker que vive duas vezes, capítulo 399. Trovão, 5. Bum, não havia outra maneira de descrever a situação senão que o próprio mundo estava derretendo. A terra afundou cada vez mais, e até mesmo a rocha dura se liquefez com o calor. Chamas queimavam nas bordas de crateras em forma de funil com dezenas de quilômetros de diâmetro. O magma transbordou, derretendo rochas ao passar. O chão rachado parecia uma carapaça de tartaruga e vapor branco flutuava sobre ele. Bum! Mas a destruição não parou por aí. O poder da respiração abalou as falhas geológicas subterrâneas, e os terremotos resultantes foram de tal magnitude que o solo parecia subir e descer em ondas. A mente de Alforone foi afastada, as correntes entrelaçadas em torno de um de seus braços impossibilitaram sua fuga e a respiração o atingiu diretamente. Sua condição ficou clara através dos restos da neblina. Justamente quando parecia que a neblina seria completamente dissipada, o espaço de repente se abriu atrás de Alforone. Os olhos de Bu Faust apareceram. Morte. Bu Faust estendeu a mão através do vazio. Sua mão esquelética tocou suavemente as costas de Alforone, mas seu efeito não foi nada gentil. Bum, bum, uma força invisível atingiu Alforone como se ele fosse um grande sino. Graça da alma. Foi um ataque debuff que reuniu as almas comuns e as expeliu. Eles não apenas atacaram o oponente fisicamente, mas também forçaram uma maldição sobre ele. Naturalmente, quanto maior o número de almas utilizadas, mais poderosa será a maldição. À medida que a graça da alma se intensificava, o tremor de Alforone também se tornou mais violento. A névoa se espalhou como se estivesse prestes a desaparecer completamente, e a maldição foi implacavelmente assimilada pela mente de Alforone, colocando-o em uma situação cada vez mais crítica. Balançar. Enquanto isso, as correntes se apertaram ainda mais e impediram que a mente de Alforone se movesse. Como eram feitos de ferro divino, eles não apenas ligavam por meios físicos, mas também ligavam seres e objetos espirituais. Claro, Alforone tinha o mesmo medo do mesmo ferro que assustava deuses e demônios. Além disso, como Alforone apenas enviou sua mente, não importava o quanto ele usasse seu poder mágico para cortar as correntes apenas cavavam mais fundo e devoravam vorazmente seu poder mágico. Ele tentou usar Shukushi para escapar, mas sua tentativa também falhou. Não ser capaz de usar o poder mágico é sempre tão desconfortável? A mente de Alforone riu amargamente de frustração. Ele falhou nas habilidades dos jogadores ao interferir no sistema, e agora seu poder mágico estava restrito. Até mesmo as habilidades e poderes dos quais ele tanto se orgulhava estavam falhando. Finalmente, a maior parte da neblina desapareceu e Bu Faust aproveitou a oportunidade para empurrar ainda mais a mão. Milhares de almas foram lançadas em uma grande lâmina que criou uma fissura no ar, correndo para cortar a mente de Alforone, que pairava sobre ela. Alforone sentiu apenas uma emoção em relação a Bu Faust, fúria. Oh, querido, ele suspirou, pensando que realmente seria derrotado nesse ritmo. Tudo o que ele queria era recuperar o trono inadequado do mundo inferior e retornar depois de cuidar das irregularidades. As coisas ficaram mais complicadas do que ele esperava com o florescimento das trevas e a ressurreição daqueles que ele matou. A Rainha do Verão e Fausto já lhe causaram problemas. Então se lutassem contra ele com a escuridão ao seu lado, não seria fácil. Suponho que terei que brincar um pouco. Sua defesa do 77º andar ficaria mais fraca. Mas ele ficaria muito mais fraco. Mas ele se fortaleceu, pensando que isso seria melhor do que a escuridão causando o caos no mundo inferior. De repente, dois olhos brilharam através da névoa escura. Alforone lançou seu nível. Bum! Uma forte rosa dos ventos, criada pela mente de Alforone, estendia-se em todas as direções, agitando o ar com tanta força que a poderosa respiração que quase aniquilou o palco foi empurrada para trás. O espaço ao seu redor foi destruído. Bu Faust, que estava escondido no outro espaço, também ficou impressionado. No entanto, ele poderia se recuperar indefinidamente, desde que tivesse um recipiente salva-vidas, então reapareceu imediatamente no alto do céu. Quando ele olhou para baixo, viu que não havia mais nada do palco destruído. A mente de Alforone permaneceu ali, com uma careta de aborrecimento. A névoa cinzenta ficou mais pálida e incendiou-se violentamente. Então, a névoa branca fluiu para o seu núcleo e assumiu a forma de algo que parecia humano. Embora ele não tenha revelado sua aparência, foi uma grande mudança em relação à forma como ele originalmente se escondeu na neblina. Estranhamente, seu olhar podia ser lido, já que ele provavelmente estava usando os 1000 olhos de Li, que podiam ver qualquer coisa. A névoa cinzenta ficou mais clara e se transformou em uma luz intensa, como se fosse a única estrela brilhando num céu vermelho escuro, velado por um gás celestial. No entanto, pensando melhor, parecia mais um sol, a única fonte de luz em uma galáxia de trevas. Alter ego. Bu Fausto estalou a língua. O alter ego recém-desperto exalava uma presença sólida em comparação com a mente que substituiu. Se alguém pudesse ouvir seus pensamentos, o considerariam louco. A mente de Alforone sozinha poderia destruir o palco. Mas para Bu Faust, a única coisa que parecia importar para ele era que o alter ego, que era superior em poder à mente de Alforone, era simplesmente sólido. Na verdade, a Rainha do Verão e Bu Faust realmente se sentiam assim.
Eles estavam entre os poucos que desafiaram Alforone ao longo da longa história da torre. E até agora, Alforone não mostrou nada que pudesse ser comparado ao poder que experimentaram enquanto lutavam contra ele. Faust estava provocando Alforone para forçá-lo a demonstrar todo o seu poder, e ele finalmente conseguiu seu desejo. No entanto, a força de Alforone era verdadeiramente selvagem. E Faust sentiu como se velhas memórias enterradas em seu subconsciente estivessem sendo desenterradas novamente. Se um mero alter ego pudesse emanar tanta força, como seria se seu verdadeiro corpo descesse? Faust estreitou os olhos. O plano deles não era apenas derrubar o alter ego de Alforone, mas retirar seu verdadeiro corpo do 77º andar. A escuridão não havia florescido adequadamente porque o navio ainda não estava completo. Mas a Rainha do Verão e Fausto queriam cumprir a missão de suas vidas, pois já estavam trabalhando juntos de qualquer maneira. Faust nem queria pensar em sua primeira morte, justamente quando ele alcançou seu objetivo de escuridão. Alforone interferiu repentinamente. Faust estava determinado a fazê-lo pagar o preço por ter arruinado sua pesquisa, mesmo que centenas de anos já tivessem se passado. Enganar. Você acha que isso é o fim? O Bone Dragon de repente sorriu. Barulho. A cabeça de Faust virou-se em sua direção, os olhos cheios de insatisfação. Eles estavam trabalhando juntos por causa de um inimigo comum, mas definitivamente não eram amigáveis um com o outro quando ainda estavam vivos. Na verdade, eles estavam mais perto de serem inimigos. Fausto demonstrou sua loucura quando fez contratos com deuses de outros mundos apenas para sua pesquisa, e a Rainha do Verão governou a torre por milhares de anos como líder do Dragão Vermelho. Eles lutaram sempre que puderam, reduzindo os campos de batalha a cinzas a cada vez e fazendo os jogadores fugirem em pânico assim que os dois estavam no mesmo lugar. A inimizade deles ficou tão forte que até o arrogante Dragão Vermelho evitou Fausto tanto quanto possível. Cada um deles não tinha uma boa impressão um do outro e, se não fosse pelo grande teto de escuridão sobre eles, teria sido impossível para eles trabalharem juntos assim. Havia uma razão pela qual a Rainha do Verão estava do lado das trevas, embora seu rancor contra Alforone fosse parte disso, ela também tinha muitas coisas que queria perguntar a Heavenwing Chajeong-Wu. O que? Olhe ali, seu idiota estúpido. Você não consegue se controlar mesmo depois de ser ressuscitado? Faust não gostou do tom do dragão de ossos, mas sabia que ela nunca falava bobagens, então se virou para olhar. Seus olhos se arregalaram imediatamente. A aura em torno de Alforone continuou a ficar mais forte, fazendo o palco tremer. Não parecia que ele iria parar depois de liberar seu nível. É possível? Sim, seu idiota. Isso não é alter ego. O Bone Dragon rosnou. É o corpo real dele. Roar. O Bone Dragon vomitou seu hálito em Alforone mais uma vez. O incêndio foi poderoso o suficiente para fazer a atmosfera chiar, mas Alforone facilmente o afastou com um aceno de mão. Então, ele deu um passo à frente e seu corpo desapareceu de repente, apenas para reaparecer na frente dela. Já faz um tempo, Ismenius. Alforone puxou o punho para trás e golpeou o dragão de ossos. Não me sinto muito satisfeito que um dragão que deveria seguir a ordem natural tenha voltado assim. Uma onda de choque percorreu a atmosfera. O Bone Dragon rapidamente abriu suas asas e usou Blink para evitá-lo, mas a onda a seguiu e a atingiu. Embora tenha sido apenas um golpe, destruiu metade de seu corpo imediatamente. A escuridão a cobriu e rapidamente restaurou seu corpo, mas os olhos do dragão de ossos se estreitaram, descontentes. Maldito. Suushi. Mais uma vez, sua respiração saiu correndo. Alforone acenou com a mão novamente e empurrou o Brefe para longe, e com Shukushi, ele apareceu atrás de Faust. Como se esperasse os movimentos de Alforone, Faust desapareceu instantaneamente, deixando para trás vários quadrados mágicos que dispararam Hellfire e maldições em Alforone. No entanto, esses ataques apenas desapareceram como neve derretida contra a luz que Alforone emitiu. A reação transformou os ataques em uma maldição de luz e a enviou de volta para Faust. Como Faust havia sobrevivido à morte, ele estava vulnerável ao poder sagrado de Alforone e ficou paralisado, sua mão começando a se espalhar, embora estivesse em volta na escuridão. As almas circulavam ao seu redor protetoramente, apenas para serem purificadas. Eles desapareceram instantaneamente, e Hellfire e outras magias foram anuladas. Pensando que estaria em perigo se isso continuasse, Faust tentou deixar o campo de batalha para lidar com o poder sagrado que corroía sua alma. Usando Blink, ele tentou se esconder em uma caverna, mas Alforone seguiu em seus calcanhares com Shukushi, como se ele se recusasse a deixar Faust ir. Para Alforone, Faust eram como vacas a serem massacradas, criaturas que tinham que ser mortas depois de voltarem contra a ordem natural das coisas. A perseguição de Faust por Alforone fez o espaço do palco rachar como vidro, as fraturas se espalhando como teias de aranha e demolindo as leis ao seu redor. O Bone Dragon estabeleceu leis para ajudar Faust e vomitou seu sopro, mas a cada vez, as leis foram restauradas e seu sopro foi deixado no vazio. Eles puxaram com sucesso o verdadeiro corpo de Alforone do 77º andar. Mas seu poder os estava dominando. Faust foi surpreendido no espaço quebrado pelo poderoso soco de Alforone. Alforone rapidamente o perseguiu para acabar com ele e cortou sua mão. No momento em que a luz estava prestes a dividir Faust,
Algo puxou as correntes enroladas em Alforone. Oh, querido, Alforone foi sugado pelo vazio. No momento em que ele se recompôs, algo parecido com Yon-Wu agarrou seu colarinho e rosnou. Seu idiota atrevido. Quem você está tentando tocar?